Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje vamos dar continuidade, né, à série de podcasts que estão fazendo sobre Akira Kurosawa, né? E hoje, né, a gente vai falar sobre um filme chamado Kagemusha, A Sombra do Samurai, né, ou A Sombra do Guerreiro. Bem, meu nome é Gabriel Vince, né, eu sou host aqui desse podcast. Nem sei se pode falar host, né, porque eu não recebo convidado, é só eu falando, mas eu sou dono aqui do podcast Taverna do Lugar Nenhum, né? Esse é um podcast que fala sobre cultura pop, alta cultura, vários assuntos relacionados a isso, né? E apesar de ser um podcast assim que ele não tem regularidade, por exemplo, não é toda terça e quinta que tem podcast, não tem nada de agenda, né? Porque esse podcast eu faço quando dá tempo, né? Não é a minha prioridade da vida. Mas, bem, eu sempre estou fazendo, né? Estamos na 4ª temporada do podcast. E eu sempre digo para vocês, né, acessarem, né, tavernadolugarnenhum.com.br, e lá tem textos e tudo mais, né? Textos eu acho que tem quase todo dia, viu? De resenha de discos ou filmes ou uma reflexão no blog, né? É bem legal, assim. Eu tô fazendo uma série de textos a respeito da discografia, né? Parte da discografia do Kraftwerk, né? Que é a banda, aquele grupo de música eletrônica alemã, né? Depois dá uma olhada lá, acesse tavernadolugarnenhum.com.br, vai lá em resenhas, textos, resenhas de música, não lembro como tá os links lá, e lá tem os textos, né? Eu tô colocando aos poucos, né? Enfim, né? Vamos logo ao podcast, né? E vamos lá falar sobre Kagemusha, A Sombra do Samurai. Esse podcast faz parte de uma série, né, de podcasts que eu estou fazendo sobre Akira Kurosawa. E dentro dessa série de podcasts do Akira Kurosawa, agora, nesse momento, né, eu estou numa série de filmes sobre samurais, né? Então, para quem está acompanhando, né, os podcasts anteriores do Akira Kurosawa, sabe que eu estou meio que dividindo os filmes meio que por temas, né? Ou por similaridades, né? Eu comecei falando sobre o primeiro filme, né, do Akira Kurosawa, né, a Saga do Judô. Depois eu fui para, se eu não me engano, filmes com temática no ar que o Akira Kurosawa tem. Depois filmes baseados na obra de Shakespeare, né? Eu tentei dar uma organizada no conteúdo, né? E, enfim, esse aqui é um filme de samurai, né? O Kagemusha é um filme sobre samurai, né? Ele é um filme dirigido por Akira Kurosawa em 1980, né? E é interessante que ele não é tão lembrado como outros filmes de samurai, né? Eu, por exemplo, quando eu vi a filmografia do Akira Kurosawa, eu achava que já tinha assistido todos os filmes de samurai dele, né? Sete Samurais, Yojimbo, Sanjuro, tem outra Fortaleza Escondida, muito conhecido também, né? Porque inspirou, né, a Star Wars. Mas o Han, né? Han é bem conhecido. Mas o Kagemusha, ele não é tão conhecido. Para mim, pelo menos para mim, não foi... eu fiquei surpreendido de ter achado mais um filme de samurai do Akira Kurosawa. E é engraçado, porque o filme, primeiro, ele é muito bom. Para mim, ele é um dos melhores filmes do Akira Kurosawa. E segundo, ele fez muito sucesso na época. E muito sucesso de público e de crítica, né? E ele até hoje, ele é considerado um dos... se você ler, né, o que falavam sobre esse filme, ele é até hoje considerado um dos filmes mais majestosos, pictóricos e ambiciosos da história do cinema, né? E é engraçado que eu nunca tenha ouvido falar desse filme até o momento que eu assisti, né? E até o momento que eu fui pesquisar e vi que esse filme, na verdade, teve um grande impacto, né? Bem, só para ter uma ideia, né, o filme recebeu 2 indicações ao Oscar nas categorias de melhor filme estrangeiro e melhor direção de arte. Foi indicado ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro no BFTA, né, British Academy of Film and Television Arts. Ele ganhou 2 prêmios nas categorias de melhor direção e melhor figurino, além de ter sido indicado nas categorias de melhor filme e melhor fotografia. Recebeu o prêmio César, né, que é o prêmio mais importante do cinema francês, na categoria de melhor filme estrangeiro,
e também recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? E ele ficou empatado com outro filme chamado All the Jazz, do Bob Fosse, né? Inclusive um grande filme. E em 2009, né, ele foi votado como 59º, em 59º lugar na lista dos maiores filmes japoneses de todos os tempos pela revista de cinema Kinemagunpo, né? Então é um filme que recebeu assim certo prestígio, né? E esse filme, ele dificilmente poderia dar errado, pois além de ser uma superprodução de um diretor renomado, né? Esse filme foi o filme mais caro da história do Japão até então. Eu não sei se como se atualizou essa lista, né? Mas ele foi o filme mais caro da história do Japão. Inclusive, a Toho Studios, né? Ela não tinha condições de bancar o filme, né? Quem tinha condições de bancar o filme foi a 20th Century Fox, né? E é interessante essa história porque o filme ele foi assim, Akira Kurosawa na época, né, em 1980, ele já era um grande diretor, já era reconhecido como um dos maiores diretores de todos os tempos, e entre os seus fãs tinha ninguém mais, ninguém menos que o George Lucas, né? Eu já falei aqui, né, o filme que inspirou Star Wars foi A Fortaleza Escondida, né? Se pegar o filme Star Wars e a Fortaleza Escondida, você vai ver que são, assim, basicamente, a Star Wars é uma versão da Fortaleza Escondida, né? Uma versão space opera da Fortaleza Escondida. E outro grande diretor que também é fã do Kurosawa foi o Francis Ford Coppola, né? O diretor do Poderoso Chefão e tudo mais. Eles foram pontas de lança, né, na negociação com a 20th Century Fox para que ela pudesse ajudar a bancar o filme, né, e em contrapartida ela receberia os direitos de distribuição do filme. Se eu não me engano, no Ocidente a 20th Century Fox receberia os direitos de distribuição do filme. Então teve essa ajudinha, né, do Coppola e do George Lucas, né, na divulgação e na negociação com a 20th Century Fox, né. Então é um filme assim que foi muito bem financiado, né. Bem, vamos à história do filme, né. A história do filme ela se passa no período Sengoku, né, que é um período de intensas guerras civis no Japão, né. Aqueles grandes períodos históricos de grande virada de chave, né. Então a gente está no final do período Sengoku, se eu não me engano, né? E a gente tem um filme histórico, né? É um daqueles Gidaigekis, né? Gidaigekis é um termo japonês para filmes históricos, né? E os personagens que estão aqui, né? Eles existiram de fato, né? Então a gente tem os líderes, né? Dessa época, né? Que eram os conhecidos como daimyos, né? Os senhores de terra, que estão ansiosos para conquistar Kyoto, né? Kyoto era uma grande capital do Japão e era muito disputado entre os grandes senhores assim de terras, e eles tinham seus clãs, cada senhor de terra tinha os seus clãs. E os três maiores são o Shingen Takeda, o Nobunaga Oda e o Ieyasu Tokugawa, né? Então, esses três senhores disputam, né, o território de Kyoto, né? E a história vai e segue, a gente segue especialmente né, o Shingen Takeda, né? A gente segue esse senhor, esse daimyo, né? E que ele parte em direção a Kyoto, né? Enquanto Nobunaga e Ieyasu, o Ieyasu Tokugawa, né? Eles meio que fazem uma aliança para impedir que o Shingen tome Kyoto, né? Dentre esses três aí, o Shingen Takeda, ele era o mais poderoso, né? Ele era o que tinha um exército melhor, ele era o mais forte, né? E os outros dois, eles eram um pouco mais fracos, né? Então, por isso que eles fazem essa aliança, né? Essa conspiração entre os dois, para que eles juntam, possam derrotar o senhor mais forte, né? O Takeda, né, e depois eles se viram, né, eles brigam entre eles, né. Então o Takeda estava em direção a Kyoto e o Nobunaga e o Ieyasu se unem para impedi-lo. Então o Shingen, né, o Takeda, ele se aproxima muito do campo inimigo, né, e é atingido por um franco atirador, né.
ele é atingido por um franco-atirador e ele gravemente ferido, né, ele sabe que vai morrer, né, ele ordena que aos seus conselheiros que, caso ele morra, a sua morte não seja divulgada, inclusive seja ocultada durante 3 anos, né? Mas como que ele iria fazer isso, né? Porque vão surgir, né, rumores da sua morte e tudo mais. As pessoas vão falar, não, o grande Takeda morreu, né? O grande Shingen Takeda morreu, o clã vai ficar enfraquecido e já era, né? O clã Takeda já é eliminado da disputa, né? E como que ele vai contornar essa situação, né? Pelo bem do clã Takeda, ele aceita colocar um sósia no seu lugar, né? E esse sósia é alguém que se parece muito com ele, e ele é colocado no seu lugar sem que ninguém perceba, né? Tirando a própria elite do clã Takeda, né? E assim ocorre, né? Esse sósia é colocado no lugar do senhor do senhor feudal, né? Vou chamar assim, né? Senhor feudal original, né? E ele mantém essa manobra, funciona um determinado tempo, né? Pois ele mantém os seus inimigos afastados e ele ganha um grande respeito dentro do clã, né? Porque todo mundo acha que eles sabem que o chefe foi atingido, mas como ele se recuperou muito rápido e está em perfeito estado, né? Que na verdade é o sósia que aparece. Todo mundo acha que ele foi curado miraculosamente, né? Então o clã Takeda fica com uma espécie de clã abençoado pelos deuses, né? Então ganha muito respeito, né? E muito temor entre os seus inimigos, né? E é interessante que esse sósia, né? Ele é, na verdade, um criminoso de classe baixa que foi preparado para esse momento, né? O pessoal lá do clã Takeda, né? Ele capturou esse criminoso e perceberam que ele era muito parecido com o Shingen Takeda, né? O grande senhor do clã Takeda. E eles prepararam esse cara para momentos como esse, né? Apesar da semelhança física, né, ele é um marginal, ignorante, ele é assustado, ele é quase o oposto do grande Daimyo, né? O que deveria mudar nele não seria a aparência, mas seria não seria a aparência física, né? Mas a sua própria personalidade. Então, para evitar suspeitas, né, durante os anos que ele ficou preso, né, ele foi treinado para aparentar nobreza, ele foi treinado para disfarçar sua verdadeira natureza, que é ser um criminoso, né? Enfim, né? Essa é a história resumida, né? Eu não vou contar os desfechos e tudo mais do filme A Sombra, a Kagemusha, A Sombra de um Guerreiro, A Sombra de um Samurai. É A Sombra de um Samurai, eu tô lendo aqui. Não é A Sombra de um Guerreiro, é A Sombra do Samurai. E o que significa essa sombra, né? A Kagemusha, né, é um termo japonês que literalmente significa guerreiro das sombras. E isso possui uma conexão muito interessante com o grande tema do filme, que é a identidade. Essa questão da sombra é muito presente no filme, né? Primeiramente, a gente tem no filme uma discussão sobre identidade política, né? E aqui eu vou trazer alguns referenciais históricos, né? Aqui é apresentado que para a maioria das pessoas na elite, o poder ele não reside na própria pessoa, mas no cargo que ela ocupa, né? O indivíduo, né, seria apenas a sombra desse cargo, né? Portanto, né, devido a isso, né, a substituição de um nobre por um simples marginal não afetaria a estrutura política nem os desdobramentos da história, desde que ela não fosse descoberta pelos outros, né? Vale lembrar que eles não estão apenas escondendo o verdadeiro o verdadeiro senhor, né, dos inimigos, mas estão escondendo também entre o próprio clã, né? É só a elite que sabe que o Takeda verdadeiro morreu e foi substituído por um sósia, né?
E esse negócio da aparência, da sombra, é um tema do filme, né? É o tema do filme, né? Inclusive, Kagemusha é sombra, né? E eu falei que ia falar um pouco sobre, vou dar alguns referenciais históricos. Na verdade, eu vou dar uns referenciais da história numa interpretação assim mais transcendentalista que eu tenho a respeito da história, né? Quando eu estava fazendo o podcast sobre os homens que pisaram na cauda do tigre, eu entrei em contato com o período Heian no Japão, né? E eu descobri que o período Heian ele foi um período no Japão que foi assim o período mais religioso do Japão. A autoridade política era a autoridade religiosa e havia uma certa cultura, né, muito florescente no Japão, de filosofia, de teatro, de arte em geral. Inclusive, foi o período de maior paz no Japão, foi esse período, né, no período Heian. E eu considero esse período o período transcendentalista no Japão, né? E ele teve seu declínio lá no final, quando o poder político religioso foi substituído por um poder militar, né? Se você pegar, sei lá, livros eu acredito que até o Júlio Zévola fala isso, né? Mas também outros autores, especialmente autores tradicionalistas. Eu não sou tradicionalista, né? Eu estou muito longe de ser isso, né? Mas eu tenho uma certa opinião favorável quando eles falam em certos aspectos a respeito do desdobramento da história no seu gradual declínio, né? E uma das coisas que se fala, né, sobre o período da decadência, né, é que em muitos momentos, né, a decadência de um período, de um país, né, de uma nação, ela coincide quando a autoridade religiosa ela é substituída por outra, né? E geralmente a primeira autoridade que depõe a autoridade religiosa é a autoridade militar. Ou seja, né, a gente tem a decadência de um poder que antes era exercido por sei lá, uma escolha divina, né? Os deuses escolhiam a pessoa que estava no poder, né? Existia uma certa conexão com o transcendente para um grupo de pessoas que tem uma mentalidade bruta, né? Um guerreiro necessariamente tem uma mentalidade bruta, muitas vezes anti-intelectual e muitas vezes orientada por uma certa ética utilitarista, né? Isso aí não é um defeito, necessariamente, ter uma ética utilitarista. Por um guerreiro, por um militar, isso aí é perfeito, porque ele precisa ser estratégico, né? Mas quando combina essa mentalidade utilitarista e estratégica junto com o poder, isso torna o poder um pouco cínico, né? Porque ele vai ser totalmente baseado nas conveniências, né? E tudo mais. Não existe mais uma conexão com o transcendente. Isso significa o quê? Que o poder do militar seria um poder que, por estar 100% orientado na questão da mentalidade estratégica, que é típica do militar, ele vai ser populista, ele vai ser demagógico, né? A gente teve um exemplo muito claro nos países que tiveram essa orientação fascista, né? O Japão teve, né, na Segunda Guerra Mundial, uma certa orientação fascista, né? E nessa orientação fascista, né, você vê que toda a tradição, todo o apelo à tradição, todo o apelo à religiosidade, todo o apelo à cultura nacional, ela é instrumentalizada para os fins políticos do partido, né? Então, inclusive na União Soviética isso aí foi usado, né? A grande guerra patriótica, né? Quando Stalin estava precisando de uma certa unidade nacional, né? Ele vai evocar os grandes nomes, os grandes guerreiros, soldados da época, que inclusive foi deposta por eles mesmos, né? Ele vai lembrar dos grandes nobres
inclusive do Exército Branco, sabe? Da época dos czares, sabe? Os grandes heróis da época anterior, da época revolucionária, né? Mas você vê que é tudo uma manipulação, né? Porque o povo, geralmente eles têm esse sentimento de pertencimento, muito aflorados, né? Então eles são muito manipuláveis por esse tipo de coisa, né? Esse nacionalismo, símbolos nacionais, mesmo que eles não entendam direito, eles estão diretamente em contato com a matéria-prima da nação, né? Aquilo que eles veem todo dia, a própria família. Isso é muito mais importante do que qualquer camaradagem de classe ou qualquer outra coisa do tipo, né? Eles estão muito ligados nisso aí, né? Então funciona como um método de manipulação, né? E isso aí é típico de uma mentalidade militar, né? O militar que é assim, sabe? E, inclusive, pensando nessa ética utilitarista, para o poder sair das mãos dos militares e ir para uma elite econômica, propriamente dito, vai ser a mesma coisa, né? A mentalidade utilitária vai ser a mesma. Inclusive, o que a gente vê, na real, é uma união do poder militar com o poder econômico, né? O que é o Estado, senão a união do poder militar e econômico, essa parceria, né? Que serve para manter os privilégios, né? De uma certa elite e tudo mais, né? E é isso, né? Então, esses períodos de decadência sempre coincidem, né, com a deposição de uma mentalidade mais religiosa, né? Não que a mentalidade religiosa não possa se corromper, né? Durante a história a gente viu isso acontecer muitas vezes, né? Mas ela sempre se corrompe pelos mesmos motivos que um militar corrompe o Estado, né? Por um motivo utilitarista, né? Sei lá, utilizando a figura de Deus como moeda política, sabe? Isso acontece, né? Ser religioso não significa nada, né? Mas o que eu estou falando é outra coisa, né? Essa mentalidade genuinamente religiosa, esse poder genuinamente religioso teve o seu papel na história. No Japão, especificamente, foi o período Heian. Em todos os períodos posteriores ao período Heian, observamos um aumento gradual da decadência nesses aspectos, né? E a partir daí que a aparência, né, quando a mentalidade do poder era uma mentalidade utilitarista, né, a aparência e a essência, elas acabam se equivalendo, né? Para um rei se tornar rei, não é necessário que não é necessário que os deuses concordem, não é necessário que ele de fato seja um rei. O que ele precisa ser é parecer um rei, né? Basta ele vestir, sei lá, uma túnica e simular o rei. E é exatamente isso que acontece no filme, né? A gente tem um marginal que que não é um rei, mas por ele ter sido treinado para ser um rei, para simular um rei, então ele acaba de fato se tornando um rei, né? O Kurosawa vai complexificar isso aí um pouco mais e eu vou falar depois, né? Mas esse sentido da sombra é muito interessante, né? No período Tokugawa, a política, né? Ela se tornou... O período Tokugawa já é um período completamente decadente em relação ao período Heian, né? Existiram outros períodos, né? Mas o período Tokugawa é o período posterior e você vê que as coisas vão ficando cada vez mais decadentes, né? No período Tokugawa, a política se tornou um palco tão maquiavélico de conspirações que os valores supostamente transcendentais que poderiam justificar o poder se tornam meras retóricas populistas instrumentalizadas como uma lembrança nostálgica de sacralidade, né? Então, é isso que acontece nesse filme, né? Mas quando eu disse que o Akira Kurosawa ele complexifica essa questão da sombra, porque é muito interessante, eu acho que é nisso que eu acho que o filme ele dá um salto de qualidade muito grande e é por isso que eu fiquei muito impressionado de eu nunca ter ouvido falar desse filme, porque para mim é um dos melhores filmes do Akira Kurosawa, porque a sombra é complexificada de um jeito que é muito mais sofisticada do que isso que eu falei, né?
Apesar do filme ele ter essa ambientação sobre o que é a decadência e tudo mais, ele ainda é um filme do Akira Kurosawa, né? A gente tem que lembrar, e ele ainda trabalha num tema que é muito recorrente em seus filmes, que é a redenção, né? E também uma certa iconoclastia, né? Inclusive essa iconoclastia do que é ser um rei de fato, né? Do que é ser um senhor de fato, o que é de fato ser a elite, né? Por quê? Porque esse ladrão sósia, que na maior parte do filme ele é mostrado como um ser assustadiço, né? E um marginal que não merecia estar no posto que está, que só está lá por certas conveniências, o que é de fato verdade, né? Mas ele não é uma mera imitação, né? Porque no final do filme existe lá no final do filme é contada, né, a batalha de Nagashino, né, que é a batalha que o clã Takeda enfrenta os seus inimigos, né, e o clã Takeda ele está com espadas, né, e é um exército, o clã Takeda é um exército extremamente forte e ainda está com as espadas, né, enquanto seus inimigos estão com armas e táticas recentemente adquiridas por meio de acordos comerciais com portugueses, né? Inclusive os portugueses católicos aparecem nesse filme, né? Não é muito aprofundado, mas sabe-se que os clãs inimigos do clã Takeda eles estão se unindo com os portugueses, e isso aí foi decisivo para o fim do clã Takeda, né? No último filme, no último filme não, desculpa, na última cena é retratada a batalha de Nagashino, que é a batalha onde o clã Takeda é dizimado, né? Uma batalha que ocorreu em 1575. E nessa batalha, né, o ladrão sósia, né, ele assume ele passa de mera imitação a uma assimilação heróica do grande mestre, né, do grande daimyo que ele está emulando, né. E ele morre como um verdadeiro guerreiro no filme. E é muito engraçado, porque é meio paradoxal, é meio irônico até. Né? Ele morre de uma forma muito épica, num campo de batalha, lavando a sua honra com o próprio sangue, né? Assim como um samurai. Né? E qual que é a ideia do filme? Finalmente, qual que é a ideia do filme? Depois da gente refletir tanto sobre a questão da sombra, a grande ironia kurosawiana está em notar que a morte desse ladrão sósia é muito mais heróica do que a morte do daimyo que ele imitava. Ou seja, ele não é a sombra do samurai, ele não é a sombra do guerreiro. A sombra do samurai, a sombra do guerreiro é o daimyo, é o rei original. Ele que é a sombra disso aí. Porque ele é de fato guerreiro, ele é que morreu em batalha, ele que lavou seu sangue, ele que foi o último dos grandes senhores do Takeda. Ele, na verdade, é o nobre. Na verdade, em todo esse tempo aí que a gente estava falando que ele era apenas um ladrão sósia, que ele é apenas uma imitação, alguém assustadiço, na verdade, escondia dentro dele o verdadeira nobreza, o verdadeiro samurai, o verdadeiro guerreiro. A sombra do samurai é o senhor que ele estava imitando. Ele é o verdadeiro guerreiro. E é assim que termina, né, essa grande obra, né, do Akira Kurosawa. Um filme espetacular, um dos filmes mais caros do Japão, né, um dos filmes mais caros, se eu não me engano, até hoje, um dos filmes mais caros do Japão. E uma grande produção da Akira Kurosawa, é belíssima, as fotografias parecem quadros. Inclusive, eu cheguei até a cogitar uma teoria de que esse filme seria um filme de samurai de fato, né? Porque os outros filmes de samurai que a gente tem já são filmes de ronins, na verdade, né? Os Sete Samurais, na verdade, são ronins, né? Já é uma época que não existia mais samurais, né? O Yojimbo é um filme de ronin, né? O Sanjuro é um filme de ronin. Se eu não me engano,
o outro que eu esqueci o nome, que inspirou Star Wars, ele também é um filme de Ronin, né? Na verdade, eu acho que esse é um filme de samurai mesmo, né? Mas enfim, né? E eu tive essa ideia porque a estética do filme do Kagemusha, ela é muito diferente da estética dos Sete Samurais, a estética do Yojimbo, a estética do Sanjuro, porque ele é uma estética muito mais pictórica, né? E isso aí emula muito os valores dos samurais, né? Os valores... Eu sei que muita gente contesta historicamente o que seria esses valores dos samurais. Eu estou pegando numa chave de interpretação mais idealista possível, viu? Mas existe assim um certo cuidado com a estética, com a simetria, que não existe muito no Sete Samurais, né? O Sete Samurais é um filme mais bagunçado, mais cheio de lama, mais cheio de chuva, caótico, né? E é típico de uma estética que eu chamo de estética Ronin, né? Que é uma estética de desenraizamento, né? Enquanto o Kagemusha, né, é um filme mais sóbrio, né? Até mesmo o caos das batalhas, eles são calculadamente caóticos, né? Existe uma certa beleza pictórica, até mesmo nas cenas mais bagunçadas e sangrentas do Kagemusha, que parecem realmente ser tiradas assim, de um quadro, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Era isso que eu queria falar, né? Enfim, esse filme é excelente, espero que vocês gostem do filme quando vocês forem assistir. E se você estiver assistindo no YouTube isso aqui, é só dar um like aí, comentar, compartilhar, faz isso aí tudo. E é isso. Valeu, fiquem com Deus e até mais.